Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enós. Enós foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Maleque. E Maleque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram o povo de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Jafã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isso é, dos povos de Cuxe, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxe foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabiteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e de Detã. Cuxe foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Líbia, Anã, Leabe, Nafitu, Patrus, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Rigaceus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Gineus, dos Arvaditas, dos Emareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Asparxade foi pai de Zelá, Zelá foi pai de Eber foi pai de 2 filhos, um que se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Zelef, Azar, Mavé, Gerá, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abinael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha de família de Sem e Abrão foi a seguinte: Sem, Asparxade, Selá, Ebe, Peleque, Reu, Zeruque, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibissão, Misma, Dumá, Mazá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedema. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. O nome deles foram Sinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. E Midian foi pai de 5 filhos, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Reúz, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado dos seguintes tribos: Temã, Omar, Zefó, Gaatã, Kenaz, Timná, Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zerá, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos da família de Ori e Onã. Lotã tinha uma irmã chamada Timná.
Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Zefó e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dissom, e Dissom foi antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ézer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bizã, Zavã e Jaacá. Dizã foi o antepassado dos grupos das famílias de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinabá. Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosrá. Uzã, da região de Temã. Adabe, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saú, da cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibó. Dade, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrade e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timná, Alva, Zetete, Oilibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batissua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Hezron e Amu. Zerá foi pai de 5 filhos, Zimri, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acá foi pai de Carmi, um dos descendentes de Será. Trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos, Jeramel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes das tribos de Judá. Nasson foi pai de Salma, Salma foi pai de Boaz, Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amassa. Caleb, filho de Enzum, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Retiote. Ela teve 3 filhos, Jessé, Jobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado U foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 70 anos de idade, casou com a filha de Maqui, irmã de Gileade.
Eles tiveram um filho chamado Segude, e Segude foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maqui, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Calebe casou com Efratá, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos: Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos: Maás, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jadá. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abão e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos, e Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sezã. Sezã foi pai de Alai. Jadá, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zará. Todos esses foram descendentes de Jeramael. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Ataí. Ataí foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflael, e Eflael foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú. Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Sissamai. Sissamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Calebe, irmão de Zarameel, se chamava Mesa. Mesa foi pai de Chifre. Chifre foi pai de Maresa. Maresa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos: Corá, Tápua, Requém e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Bet-sur. Calebe tinha uma concubina chamada Efá, e ela lhe deu mais 3 filhos: Arã, Mosa e Gages. Arã também foi pai de um filho chamado Gages. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos: Regem, Botão, Genã, Pelete, Efa e Saate. Calebe tinha outra concubina chamada Maaca, que lhe deu 2 filhos: Zeber e Tiraná. Mais tarde, ele teve mais 2 filhos: Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madimana, e Seva fundou a cidade de Maquibena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe: Ur foi filho mais velho de Calebe, com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriate Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal fundou Kiriate Jearim. Foi antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos das famílias que moravam em Kiriate Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus.
os povos da cidade de Chorá, e então pertenciam a estes grupos de família. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa e Atarote Bet-Joabe e dos Zoreus, que eram um dos dois grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivãos que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com as Recabitas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Amon, filho de Ainoã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samuá, Zobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elizoá, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisamá, Eliadá e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Reboão. Reboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Azazias. Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, e Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. São esses os descendentes de Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Zalatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jussabe Ezebde. Ananias foi pai de 4 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã, e Arnã foi pai de Obadias. Obadias foi pai de Zecanias. Zecanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Atuz, Igal, Barias, Nearias e Zafate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioemai, Ezequias e Asriscã. Elioinai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4.
São esses os descendentes de Judá: Pere, Hezron, Carmi, Hur e Zobal. Zobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos das famílias que moravam em Zorá. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Afrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleopone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azu, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temeni e Astari. Azu e Ela tiveram 3 filhos, Zerete, Izá e Etinã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos da família que descendem de Acarel, filho de Arrum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafa, Passeia e Teina. Teina foi o fundador da cidade de Maás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Asterzões, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Uru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Gife, Gifa, Tiral e Azarel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jaté, Mered, Efé e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Sanoar. Odias casou com a irmã de Naã, e os seus descendentes fundaram o grupo da família de Carmi,
que morava na cidade de Keila, o grupo das famílias e o grupo de famílias de Maaca, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos: Amon, Rina, Ben-Azã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maresa. Selá foi também o antepassado dos grupos da família, que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Esbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Gozeba, e também de Joás e Zarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram olheiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Metaim e Gedera. Simeão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibizão. E Mibizão foi pai de Misma. Misma foi pai de Emuel. Emuel foi pai de Azul. Acu foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto quanto a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar, Zual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orna, Ziclaque, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficaram ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São esses os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabé, Zanleque, Sorá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioinai, Jacobá, Jezoias, Asaías, Ediel, Zesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetaneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas a pastar do lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes são escritos acima foram até Gerá e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerá, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nerias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. São esses os descendentes de Ruben, filho mais velho de Jacó.
Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Rúben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Rúben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías, Semaías pai de Gog, Gog foi pai de Simiel, Simiel foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Bera, Bera foi chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes dos grupos das famílias da tribo de Rúben: Zeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Zema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroé e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Rúben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Rúben, na região de Bassã, até Salza, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Zafã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Zafate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bassã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Sorai, Zacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bassã e de Gileade, nas cidades dali e todas as terras de pastagem de Sharon. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Rúben, de Gade e de Manassés, do leste, havia 44.770 soldados bem treinados no uso de escudo, espada e arco e flecha. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getu, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram 2 inimigos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã até a cidade de Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos grupos de família: Efe, Iziliel, Azirel, Jeremias,
Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Puu, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pilesé, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar na cidade de Ala-Abo-Ará, na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão foi pai de 2 filhos: Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buri. Bugi foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Jeraías. Jeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoc. Zadoc foi pai de Aimás. Aimás foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoc. Zadoc foi pai de Zalum. Zalum foi pai de Milquias. E Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías. Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, como que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arão, Izá, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Idô. Idô foi pai de Zera. Zera foi pai de Jeateraí. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. Corá foi pai de Azi. Azi foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Eliasaf. Eliasaf foi pai de Azi. Azi foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos: Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos: Joel e o mais velho Abias. Joel o mais velho e Abias. Zerari foi pai de Mali. Mali foi pai de Limni. Limni foi pai de Simei. Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. Agias foi pai de Azaias. São esses os nomes dos reis que o rei Davi encarregou. São esses os homens que o rei Davi encarregou de música no lugar de adoração em Jerusalém. Pois, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá, eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus. Antes que o rei Salomão construiu o templo, são esses os que ocupavam esse cargo. Do grupo da família de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel. Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel. Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Jufi.
era filho de Eucana, Eucana era filho de Mate, Mate era filho de Asaías, Amazai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel, Joel era filho de Azarias, Azarias era filho de Zofonias, Zofonias era filho de Tati, Tati era filho de Azia, Azia era filho de Ebiasaf, e Ebiasaf era filho de Corá, Corá era filho de Isai, Isai era filho de Coate, Coate era filho de Levi, Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia, Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Bazéias, Bazéias era filho de Malquias, Malquias era filho de Etini, Etini era filho de Zerá, Zerá era filho de Adaías, Adaías era filho de Etan, Etan era filho de Sima, Sima era filho de Simei, Simei era filho de Jate, Jate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etan, do grupo da família de Merari, era o regente do terceiro coro. Etan era filho de Quise, Quise era filho de Abdi, Abdi era filho de Maluque, Maluque era filho de Azabias, Azabias era filho de Amazias, Amazias era filho de Ilquias, Ilquias era filho de Anze, Anze era filho de Bani, Bani era filho de Seme, Seme era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, Muzi era filho de Merari, Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços no lugar de adoração de Jerusalém. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéas, Finéas foi pai de Abisua, Abisua foi pai de Bug, Bug foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías, Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá, Amariá foi pai de Aibude, Aibude foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimás. Esse é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas. Isso é a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade dados a Caleb, filho de Jefoné, as seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão. Hebron era uma das cidades para fugitivos, e a cidade de Jati-Libna, Estemoá, Além, Debi, Azam, Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas, no território de Benjamim. Eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagem: Gebá, Alemete, Anotote. Isso dava um total de 13 cidades, para nelas montarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do leste foram dadas por sorteio ao resto do grupo da família de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Aser, Naftali e Manassés do leste, na região de Bassã. Do mesmo modo, 12 cidades do território de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, famílias por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades, as terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa de Gezer; Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon, Gat-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam as cidades de Ané e Bileão. Com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor, do grupo de família de Gerson, eles receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor:
no território de Manassés do leste, Golã, na região de Bassã, e Azarote, no território de Isacar. Guedes, Daberaate, Ramote e Anem. No território de Arce, Massal, Abnon, Ucog e Reob. No território de Naftali, Guedes, na região da Galileia, Amon e Kiriataim. Do grupo da família de Merari, essas receberam as seguintes cidades com as terras das pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimonon e Tabor, no território de Ruben, a leste do rio Jordão. Em frente a Jericó, Bezé, no planalto Zaza, Kedomote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jazer. 1 Crônicas, capítulo 7. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinron. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegaram a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Isarias e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeús, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Zupim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naftali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Zalum. Eles eram descendentes de Bilá, com a sua concubina Síria. Manassés teve 2 filhos, Aziel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maaca, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquem. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã.
Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maqui e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Maclá. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lig e Anião. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Berete, Berete foi pai de Taate, Taate foi pai de Eleada e Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade, Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Zerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e Uzen-Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef, e Rezef foi pai de Telá, e Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Labã, Labã foi pai de Amiúde, Amiúde foi pai de Elisama, Elisama foi pai de Num, Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naaram e na direção oeste até Gezer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam a cidade de Bet-San, Taanaque, Megido e Dor e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José e de Jacó. São esses os descendentes de Aser. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Será. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete foi pai de 3 filhos, Passaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Zoga, Zeuba e Arã. Otã, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofá e Imna, Celes e Amal. Os descendentes de Zofá foram Suá, Armefer, Sual, Beri, Inra, Berziode, Zama, Zilza, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São esses os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafá. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizuá, Naamã, Aoá, Gerá, Zefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Eias e Gera.
Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá, e Aiúde foi o chefe deles dessa mudança. Saraim se divorciou das suas duas mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobade, Zíbia, Mesa, Malcã, Jeús, Zaquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Zaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupau. Eupau foi pai de 3 filhos, Eber, Missã e Zemede. Zemede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gade. Entre os descendentes de Berias estavam Aió, Zazaque, Jeromote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Eupau estavam Zebadias, Mesulã, Izequi, Eber, Ismerai, Islia e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicri, Jabri, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinhat. Entre os descendentes de Sazaque estavam Espan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elã, Antotias, Efideias, Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Zenzarrai, Zearias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zincri. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca, e o seu filho mais velho Abidom, e seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadad, Gedó, Aió, Zequé e Miclote. O pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, Quis foi pai do rei Saul, Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Meribaal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Joada. Joada foi pai de 3 filhos, Alemeque, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moça. Moça foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafá. Rafá foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 3 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Uão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel.
O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estava Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Será, filho de Judá, e Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Azenuá, e Binéias, filho de Jeroão, Ilá, filho de Uzi e neto de Micri, Mesulã, filho de Zefatias, neto de Reuel e bisneto de Benijás. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaía, Jeoiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias. Massai, filho de Abiel, neto de Zerá, bisneto de Mesulã, trineto de Masilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes das famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Azube, neto de Asricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de família de Merari. Abaquebacá, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Jebutum. Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofá. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Zalum, Abude, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de família têm sido guardas dos portões do rei, que ficava do lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 209 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesse cargo de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões, a área do templo. Havia um portão na frente de cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste.
e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho. Também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles o contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo da família de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram esses os chefes das famílias de levitas que, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados, eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca e o seu filho mais velho se chamava Abdon. E os outros eram Jus, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedó, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia e os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de família. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Samuel. Samuel foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribel-Baal e Meribel-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaerá e Jaerá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moça, Moça foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Azel, Azel foi pai de 6 filhos, Azricam, Bocru, Ismael, Zearitas, Obadias e Anã. 1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel estava fugindo e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades.
Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar os mortos, as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagom, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos de mortos, em vez de consultar ao Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Davi disse: O primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza, e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado do lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Essa é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, esses soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos 3, vinha Eleazar, filho de Dodó, do grupo da família de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulão, onde Davi estava enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse:
Como eu gostaria que alguém me trouxesse um copo de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então, os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, ele derramou como oferta a Deus e disse: ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,30 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com um dos seus bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Ussa, Ilai, da cidade de Aoi, Elede, filho de Baná, Marai, os 2 da cidade de Nefotá, Itaí, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gás, Abiel, da cidade de Arba, Asmavete, da cidade de Barum, Eliaba, da cidade de Baosson, Salbom, Azen, da cidade de Gizom, Jonatas, filho de Jage, Aião, filho de Zacar, da cidade de Ará, Elifal, filho de Ur, Éfer, da cidade de Mequerá, e Aías, da cidade de Pelon, Esro, da cidade de Carmelo, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Narai, da cidade de Berote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Garebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Jabade, filho de Alaí, Abiná, filho de Giza, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Anã, filho de Maaca, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Sama e Zeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroé, Jediael e Joá, filho de Zinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Mavá, Jeribai e Josavias, filho de Eunã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Odebe e Jaziel, da cidade de Joba. 1 Crônicas, capítulo 12. Davi estava morando na cidade de Ziclaque, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era.
Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aizer e Joás, filho de Zemá, da cidade de Gebeá. Os soldados eram estes: Zeiel e Pelete, filho de Asmavete, Beracá e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30. Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, que eram do grupo da família de Corá, Joela e Gebadias, filho de Jeroão, da cidade de Gedor. São esses os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade, que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar como escudo e lança, e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ézer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Ataí, Eliel, Joanã, Eljadabe, Jeremias e Maquibanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto do lado leste como do lado oeste do rio. Também um grupo de homens da tribo de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido algum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi, quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclague, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. Então, são estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Abiná, Jonadab, Gediael, Micael, Josadabe, Eliú e Zeletaí. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupo de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas, porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quando todos os dias novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso em pouco tempo seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar a seu exército para juntar-se e fazê-lo rei no lugar de Saul. Como o Senhor Deus havia prometido, esse é o número deles:
Da tribo de Judá, 6.800 homens, bem equipados, armados com escudo e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidos de Joiada, descendentes de Arão, 3.700 homens. E Zadoque, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de família. Da tribo de Manassés do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todo tipo de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Asser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isso é, Ruben, Gade e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebron, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Isacar, Zebulon e Naphtali do norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isso é, farinha de trigo, figo, passa, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. 1 Crônicas, capítulo 13. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1.000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou o povo, e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Amate no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Quiriate-Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isso é, Quiriate-Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novos e a levaram embora da casa de Abinadab. Uza e Aió guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isso é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora o Senhor ficou irado com Uzá, por Uzá ter tocado na arca, e o matou.
ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus e disse: "E agora, como poderei levar comigo a arca da aliança?" Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gade. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele.